Então, convide aí seus amigos, as pessoas que você conhece, para entrar e participar desse momento, porque Deus ele vai falar contigo hoje. Amém? Para quem não me conhece, eu sou a pastora Michele, sou pastora da Sara Nossa Terra de Braslândia. Amém? Nós estamos aqui hoje no nosso Arena Jovem e eu quero trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Nós estamos numa série de palavras que nós fazemos no nosso Arena Jovem, Nenhum Passo Atrás, que foi o tema da nossa conferência Arena Jovem, né, que foi no feriado agora de Carnaval. Então nós estamos aí nessa série, 2 meses, nós vamos estar abordando esse tema, Nenhum Passo Atrás. Né? Nós começamos tem 2 finais de semana atrás, nós já abordamos 2 temas, né? Nenhum passo atrás. Para que você não dê nenhum passo atrás, você precisa dar um passo de intensidade, que foi que nós já falamos na primeira palavra que nós iniciamos essa série, que nós falamos sobre Davi. Depois nós falamos sobre dar um passo de resiliência, ser uma pessoa que não desiste, que luta, que persiste. E nós falamos sobre Jacó, que é um homem que tinha tudo para dar errado, mas ele persistiu, ele avançou e conquistou. E hoje nós vamos falar um pouco sobre um passo com foco no futuro. E isso que eu quero te perguntar hoje. O que é que você espera do seu futuro? O que é que Deus tem preparado para você no futuro? Hoje a gente está vivendo, né, esse momento de tensão, né, em que nós estamos, né, nesse processo de isolamento, nessa pandemia do coronavírus. E às vezes a gente se pergunta, né, qual é o meu futuro, né? Vem muita ansiedade, medo do futuro, do que nos espera. Muita gente tem falado, meu Deus, mas será que já é o fim dos tempos? Né? Será que Jesus está voltando? E se Jesus estiver voltando, será que você está preparado? É a pergunta que eu te faço hoje. Geralmente a gente nunca está preparado, a gente tem medo às vezes do futuro. E tem pessoas que sofrem de ansiedade pelo medo do futuro, pelo que vai acontecer. E hoje eu quero falar a respeito de um homem que não temeu o futuro. Um homem de Deus, que é um exemplo para nós a ser seguido, que foi Abraão. Esse homem muito conhecido, um homem de fé, conhecido como o pai da fé. E Abraão, ele foi um homem que verdadeiramente ele viveu confiando num futuro que Deus tinha preparado para ele. Às vezes você está inseguro, não sabe qual futuro me espera, né? Às vezes você fala, eu não sei o que eu vou me formar, ainda estou indeciso, né? Não sei qual. Tem gente que tem medo de casar, de construir uma família, de ter filhos. Fala, eu não quero ter filhos num futuro incerto desse, numa geração meio louca que a gente está vivendo hoje. Mas isso não, a sua vida não pode ser paralisada pelo medo do futuro. E eu quero te fazer uma pergunta. Você já imaginou deixar para trás família, negócios, uma história por algo maior? O que você faria? O que faria, na verdade, você largar tudo sem olhar para trás? Será que você teria coragem de lá abrir mão de várias coisas que hoje para você é como se fosse uma base, a sua segurança às vezes está tudo nisso, né? Como a gente está vivendo hoje, às vezes a nossa segurança está na nossa saúde, muitas coisas, e de repente vem um vírus, desestabiliza a vida social, a vida, faz uma bagunça na vida de todas as pessoas, né? Só que Abraão, ele viveu isso na pele. Abraão, até o seu nome, ele foi mudado. Quando Deus chamou ele, Abraão era chamado apenas de Abrão, que significa pai exaltado. E o nome de Abraão foi mudado para Abraão, que significa pai de multidões. E a história de Abraão é uma das mais importantes na Bíblia, e ela nos ensina
a ter um coração obediente e uma vida de fé. Que é isso que eu quero te ensinar hoje. Sua vida não tem que viver na incerteza. Você não tem que viver uma vida, né, temendo, com medo do futuro. Né? Hoje tem pessoas que elas estão paralisadas. Uma enfermidade paralisa ela. Tem pessoas que hoje vivem em síndromes do pânico, né, por conta da ansiedade, né, vem de uma forma tão avassaladora na vida dela que ela não sabe nem controlar. Isso é ruim. Deus não te chamou para você viver dessa forma. E eu quero que você, se você tiver com a sua Bíblia aí, pegue em Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3, que fala assim: Então o Senhor disse a Abrão: Sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Eu farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Olha que promessa maravilhosa que Deus deu a Abraão. E eu quero te falar um pouco sobre isso. Quero te mostrar o que é que fez Abraão avançar e não olhar para trás. O que é que tem te paralisado hoje? O que tem feito você olhar para trás? Tem feito você recuar? Tem feito você ficar prostrado? Você ficar, né, sem esperança, sem expectativa? Eu quero dizer uma coisa: o que faz você avançar, a primeira coisa que eu quero te falar é um propósito. Fala para você: propósito. Sabe o que é um propósito? Abraão, ele tinha uma família, ele tinha uma vida confortável, ele estava ali, só que Deus não apenas para isso, para constituir uma família. Deus tinha um propósito além para Abraão. E Deus chamou Abraão. E chamou Abraão e falou assim: sai da sua casa, dos parentes, da casa do seu pai, sai do seu conforto, diz que você está vivendo hoje. Eu vou mexer em tudo na sua vida, na sua história, e eu vou te levar para um lugar. Mas ele nem sabia que lugar é esse. Abraão, ele confiou plenamente em Deus. Ele confiou na sua direção, na sua voz. E às vezes a gente tem dificuldade em ouvir a voz de Deus, em confiar. Às vezes nós já passamos por tantas situações, né? Tantas pessoas já nos enganaram, já nos feriram, já nos machucaram. E às vezes a gente se fecha, até mesmo para ouvir a voz de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Deus, ele não vai te enganar, não vai te decepcionar. Deus é a única pessoa que você, ele nem é pessoa, ele é o teu Deus. É alguém que você pode confiar plenamente, de forma cega, sem medo. Mas para isso você precisa abrir mão de muitas coisas que estão dentro de você. E o propósito, o que é o propósito? É o que move a nossa vida. Eu falo que uma pessoa que não tem um propósito pela qual morrer, pela qual viver, ela não sabe para que ela está vivendo. E eu quero te fazer essa pergunta: qual o seu propósito? Porque o propósito, ele te leva a você focar no seu futuro. E debaixo de uma palavra, Abraão, ele confiou que Deus tinha um futuro glorioso para ele. Deus tinha um futuro tremendo para a sua vida. E Abraão, ele confiou. E o propósito, eu quero que você entenda que ele é maior do que você mesmo. Ele é maior do que seus problemas. Ele é maior do que a sua dor. O seu propósito, ele é maior do que você mesmo. E Abraão entendeu isso. Porque Abraão, ele não passou... quando ele abriu mão ali do conforto, tudo, ele começou a andar debaixo de uma direção. Sem saber para onde Deus ia levá-lo. E ele confiou plenamente em Deus. Ele morava numa casa fixa e começou a morar em tendas.
E ele foi confiando. E Deus tinha uma promessa para ele. Demorou 30 anos para que a promessa de Deus se cumprisse na vida de Abraão. Mas ele continuou crendo. Porque esse tempo de espera que nós esperamos, porque se Deus tem um propósito, Deus tem um futuro para você, não negocie, não recue, não olhe para trás. Confie, porque Deus ele vai te levar adiante. E o propósito ele é maior do que nós mesmos. É maior, às vezes, aos olhos naturais, né? Às vezes Abraão estava fazendo uma loucura, né? Quem abre mão de tudo para viver um plano de Deus, um propósito. E ele abriu mão de tudo. Ele deixou família, conforto, bens, amigos, para seguir um propósito e uma missão. Que ele não tinha segurança nenhuma. Ele não sabia como é que seria esse processo. Mas ele sabia que Deus tinha uma palavra e ele confiou plenamente em Deus. Ele apenas decidiu no seu coração que ele ia obedecer e cumprir a vontade de Deus na sua vida. Sabe quantas vezes quando nós recebemos um desafio ou uma missão, às vezes nós ficamos nas condições assim, como é que será que isso vai acontecer? Às vezes você tem um sonho, um projeto, e às vezes você só vê obstáculos, só vê dificuldade, fala, mas será que eu vou alcançar isso? Será que eu vou viver, alcançar as promessas de Deus na minha vida? Os meus sonhos? E muitas vezes isso enfraquece a nossa fé. Hoje eu vejo muitas pessoas desistindo dos seus sonhos, desistindo de lutar, porque encontra a primeira dificuldade, a primeira barreira, né? Encontra ventos contrários. Deixa eu dizer uma coisa, o fato de Deus ter um propósito na sua vida e Deus ter dado uma direção para você, isso não quer dizer que você não vai ter ventos contrários. Você vai ter. Você vai ter situações que muitas vezes vai querer fazer você recuar, mas Deus quer que você vença cada uma delas, porque Ele está contigo. Porque se Ele te chamou, se Ele te deu essa palavra, é porque Ele vai contigo em cada uma dessas circunstâncias. Você precisa aprender a confiar. E Ele confiou, fez Ele não desistir nem retroceder. E hoje, olhe hoje para a situação que você está vivendo. Foque num propósito. Foque, não espere condições perfeitas para fazer a vontade de Deus. Eu, por exemplo, quando eu casei com meu esposo, né, chegou uma época na minha vida que eu estava meio que desesperançada, sabe? Não conheci, já tinha conhecido várias pessoas na época que antes de me converter, eu não tinha encontrado uma pessoa de verdade. Eu tinha um sonho de ter um casamento, de construir uma família, mas eu estava desacreditada por conta de várias frustrações que eu tive em relacionamentos passados. Às vezes você se encontra assim. Mas eu sabia que Deus tinha algo preparado para mim. Quando eu tive uma experiência, uma intimidade com Deus, eu tinha essa certeza dentro de mim. E eu esperei. E eu esperei em santidade. Às vezes as pessoas acham que é loucura neste mundo que a gente vive hoje. E eu esperei em Deus, me guardei o meu coração. Esse tempo de espera foi onde Deus me forjou, me curou, tratou muitas coisas no meu coração. E aí quando eu fui me casar, eu conheci o meu esposo, foi na igreja, o Daniel. E aí a gente ficou pouco tempo, 5 meses a gente se conheceu, ficou noivo. E depois de 8 meses nós nos casamos. E às vezes a gente fica perguntando, tem pessoas que ficam esperando condições perfeitas para tomar uma decisão. Eu não tinha condições perfeitas, não tinha tudo preparado para eu casar, para eu, construir uma família. Às vezes eu achava, será que eu estou preparada? Mas eu falei, eu vou dar esse passo de fé, eu vou decidir. A sua decisão para viver o futuro, o propósito de Deus, ela te abre portas. Deus, Ele vai trabalhando, Deus trabalhou em todos os detalhes, Deus providenciou tudo para o meu casamento. Eu tive a festa dos meus sonhos, eu tive o lugar que Deus preparou, os móveis na minha casa, tudo Deus preparou, né? Eu ofertava, eu cria, eu acreditava, e Deus providenciou cada detalhe. Não foi fácil, mas eu presenciei a fidelidade de Deus em cada detalhe, amém? O segundo ponto que eu quero falar com você, que fez com que Abraão avançasse, o primeiro foi o propósito. Ele enxergou o propósito de Deus. Ele olhou para o futuro.
futuro, não olhou para as circunstâncias. O segundo foi a obediência. Lá em Gênesis 12, continuando, a gente leu o versículo 1 a 3. O versículo 4 e 5 fala assim: partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló, seu sobrinho, foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando ele saiu de Harã. E ele levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado, os seus servos, e partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Aqui é impressionante a resposta rápida de Abrão. Deus, ele chamou ele e deu uma direção para ele. Abraão ficou, mas será que eu deixo isso? Não, será que vai ter o que para mim? Não, será que eu vou conseguir, né, tudo que eu preciso lá? Tudo não, Abraão, ele foi de imediato, ele respondeu. A resposta rápida, ele não da ordenança de Deus. Será que isso é de Deus mesmo? Ou não? Ele tinha intimidade com Deus, ele teve um relacionamento, ele tinha certeza daquilo que Deus tinha para ele. E ele tinha convicção de que valeria a pena obedecer, e obedeceu. Sabe, e a obediência, ela é fruto daquele que conhece a Deus. E a palavra conhecer, ela denota relacionamento, ela denota intimidade. E Abraão, ele ouviu a voz de Deus, e isso era a base da sua fé. E ele direcionou a sua vida confiando na palavra de Deus. Ele obedeceu completamente à direção de Deus. E deixa eu dizer uma coisa, às vezes a sua obediência, ela pode ser a resposta para outras pessoas. Sabe, a obediência de Abraão abençoou não só a família, a geração dele, abençoou uma nação inteira. E hoje nós somos frutos, né, da bênção dessa obediência de Abraão. Ele foi considerado o pai da fé, um homem que confiou plenamente na direção de Deus. Não, mesmo crendo contra a esperança, ele acreditou, ele confiou. E às vezes, quantas pessoas, eu olho para a bispa, eu estou lendo o livro do bispo Rodovalho, a biografia dele, a cada dia eu fico chocada, né? É maravilhosa, quem tiver a oportunidade de ler, leia. É maravilhosa. E eu paro para observar. E se eles tivessem falado não ao propósito de Deus? Olha quantas famílias, quantos casamentos. Eu sou pastora aqui em Braslândia, mas já fui em Ceilândia. Quantos jovens lá que a gente viu chegando sem esperança, saíram casados, constituíram uma família. Eu construí a minha família debaixo desse propósito, dessa missão, porque eles disseram sim. Sabe, quando você diz sim ao propósito de Deus, eu falo que a verdadeira felicidade do ser humano não está em conquistar e adquirir coisas, está em descobrir o seu propósito de vida. Sabe, em cumprir a sua missão e o seu propósito. As pessoas às vezes acham loucura, você não tem tempo, você vive na igreja e tal, mas eu amo fazer isso, é o meu propósito. Eu sinto, tenho um senso de realização de estar cumprindo o meu propósito. E você tem um propósito. E eu creio que Deus vai se revelar para você. Sabe, busca essa intimidade com Deus. Busca esse relacionamento íntimo, que você vai ouvir a voz de Deus e você vai ter prazer em obedecê-lo. E essa obediência, ela pode abençoar, como eu lhe falei, não só a sua família, a sua casa, mas gerações. Quantas gerações para frente você pode abençoar pela sua obediência à voz de Deus, em viver o seu propósito, em ter disposição, em obedecer à voz de Deus. Isso pode marcar uma geração, como Abraão marcou não só uma, mas milhares e centenas de gerações. Amém? E o terceiro passo que fez com que Abraão avançasse, não retrocedesse, não desse nenhum passo atrás, foi a renúncia. Lá em Gênesis 12:1 ele fala: sai da tua terra. O Senhor manda Abraão sair da sua terra, do meio do seu povo.
Significa deixar sua área de conforto e partir para um lugar às vezes incerto aos olhos humanos, mas sobre a certeza da dependência de Deus. Toda vez que Deus ele te pede para sair, ou Ele permite certas coisas, sabe? E não foi fácil para Abraão. Porque Harã, aquela terra Harã, foi onde o seu irmão, que tem o mesmo nome, Harã, porque Deus ele chamou a família inteira, mas o pai dele, Terá, ficou preso em Harã. E Harã, ele tinha o mesmo nome do filho que ele tinha perdido. Sabe o que significa? Muitas pessoas estão presas no passado, numa dor, numa frustração, e tem medo de confiar em Deus. Sabe, ficam prostradas, ficam depressivas, se afastam, se isolam. Deus não te chamou para você viver uma vida assim, sem esperança, sem fé, paralisado, uma vida paralisada. Foi Abraão que continuou, e Abraão escutou a voz e ele abriu mão do passado, da dor, da perca, né, de tudo aquilo que ele passou com a família. Ele decidiu olhar para frente, para o futuro que Deus tinha para ele. Eu não sei se você tem algo que te machuca hoje, que te fere, mas Deus tem algo grandioso para você. Deus tem um propósito na sua vida. E Abraão, ele abriu mão de tudo isso e começou a depender de Deus. Quantos de nós queremos às vezes crescer, sabe, alcançar lugares altos, mas nós não estamos dispostos a fazer renúncias, abrir mão do nosso orgulho, abrir mão, sabe, do nosso jeito de querer estar certo, abrir mão da nossa ira, abrir mão dos nossos medos, abrir mão de relacionamentos às vezes errados que estão te aprisionando a cada dia mais. Abrir mão, sabe, de uma vida regrada com tantas coisas erradas que está te colocando cada dia no fundo do poço. E às vezes você fala, mas eu não tenho força para sair, pastora. Mas Deus, Ele te chama e Ele te estende a mão e fala, filho, eu estou aqui. Mas Deus só pode mudar a sua realidade se você estiverem dispostos a renunciar. E só alcança grandes resultados quem está disposto a sacrificar. O maior exemplo para nós é Jesus. Jesus, o maior sacrifício Jesus, Ele fez por nós, se entregando na cruz do Calvário, para que todos nós fôssemos salvos da morte e do pecado. Sabe, Jesus, Ele já venceu. Ele já sacrificou para tirar dessa vida que você está vivendo, para tirar esse peso do pecado que às vezes você não dá conta de vencer sozinho. Ele já venceu naquela cruz. E às vezes eu vejo pessoas que estão presas, oprimidas, que eu falo dentro de uma cela, com a própria cela aberta. Porque você às vezes se condicionou a viver como escravo. E você precisa renunciar a várias coisas para que Cristo possa fazer uma obra maravilhosa na sua vida. Porque Deus, Ele quer que você saia dessa posição, dessa caverna onde você está, dessa escravidão onde você está, dessa cela onde você está. Ele já abriu a cela. Está falando, meu filho, vem para fora, eu estou aqui. Eu tenho coisas grandiosas para fazer na sua vida. E só está disposto a sacrificar quem está em pleno relacionamento com Jesus. Só quem conhece Ele. Pois isso crê que Deus é galardoador. Lá em Hebreus 11:6 fala que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Sabe, aquilo que você renuncia. Aquilo que Deus pede para você renunciar. Aquilo que você renuncia. Você fala, estou perdendo a minha vida. Tá não, meu querido. Deus, Ele vai te dar um galardão. Galardão, uma recompensa. Deus fala que aqueles que o buscam, Ele vai ser galardoador. Ele vai recompensar tudo aquilo que você abre mão, renuncia. Abraão abriu mão de várias coisas. É o perder para ganhar. Ele abriu mão, renunciou e Deus levou ele para coisas grandiosas. Muitas vezes vai doer renunciar a algo que te custe. Mas a fé faz você ter a certeza que a cada renúncia é uma semente. Cada renúncia que você faz, ela é uma semente que certamente você vai ter uma colheita grandiosa, assim como Abraão teve.
Abraão foi pai de multidões. Abraão, ele abriu mão de tudo, mas Deus abençoou. Ele se tornou um dos homens mais prósperos nas terras onde ele passava. Deus abençoou tudo aquilo que ele fazia. Ele falou: aonde você tocar vai ser abençoado. Eu vou abençoar aqueles que te abençoarem, e aqueles que te amaldiçoarem também serão amaldiçoados. Olha que promessa maravilhosa Deus colocou ali sobre a vida de Abraão. Em Hebreus 11:1 também fala que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Sabe, a fé é isso. Quando tudo às vezes está desmoronando ao seu redor, mas você olha para frente, você olha para o propósito, você olha para aquilo que Deus tem preparado para você. Você não olha para a circunstância, você não deixa ela definir como vai ser as suas escolhas e suas decisões. Você fala: eu vou olhar e vou andar em fé. E é assim que as pessoas alcançam. De vitória em vitória, vão sendo abençoadas em nome de Jesus. Amém? E Abraão, ele é um grande exemplo para nós. E se você deseja crescer, eu sei que você tem esse desejo, sim. Todo mundo quer avançar, crescer, conquistar. Assim como Abraão, nós devemos não olhar para as circunstâncias, nem para o hoje, para o agora, para as crises, para as dificuldades. Não olhe para nenhuma dessas situações, porque as situações, elas são passageiras. Mas a palavra de Deus fala: céus e terra passarão, mas a minha palavra nunca vai passar. Ela vai se cumprir. Amém? Ela vai se cumprir na sua vida em nome de Jesus. Deus, ele tem coisas grandiosas para fazer na sua história. Então, não tenha medo do coronavírus. Não tenha medo dessas situações que estão vindo, que às vezes você não tem um controle. Deus às vezes vai tirar você do controle de muitas coisas para você aprender a confiar em Deus, a ser totalmente dependente dEle. Amém? E eu queria orar com você agora. Eu queria que você, no lugar onde você está, se você estiver com a sua família, se aproxima da sua família. Coloque a mão sobre o seu coração. Sobre tudo isso que nós falamos hoje. Eu queria que você refletisse um pouquinho. Quais são os seus medos? O que tem feito você, sabe, olhar para trás? Tem feito você dar um passo para trás? Deixa o Espírito Santo falar agora o seu coração. Muitas vezes Deus, ele vai permitir certas situações para te tirar da zona do conforto, para tirar você, às vezes, de uma situação que você não está enxergando nada, para você começar a enxergar o seu futuro, o propósito que Deus tem preparado para você. E às vezes, hoje, esse é o momento que Deus quer tirar as vendas dos seus olhos, para você enxergar o propósito que Ele tem preparado para você. Às vezes nós não gostamos, mas Deus às vezes vai tirar você da zona de conforto. Mas Deus vai tirar, vai ser para você viver algo muito melhor. Porque hoje essa zona de conforto onde você está te paralisando. Assim como Deus fez com Abraão. E ele deixou tudo. A caminhada não foi fácil, mas valeu a pena. E o resultado todos nós conhecemos. E eu quero te falar, declarar e profetizar isso sobre a sua vida hoje. Não tenha medo do futuro, não tenha medo daquilo que você está passando hoje, por uma crise, às vezes financeira, de saúde, emocional, perdeu alguém, às vezes você está magoado, tem mágoas no seu coração. Isso tem feito você olhar para trás, sabe, se ficar paralisado, depressivo, isolado numa casa, sozinho. Não tenha medo, meu querido, Deus te chama. Abra mão de tudo isso. Abre mão dessa dor. Decida perdoar. Decida entregar para Deus tudo isso que você está passando. Confia nele, Ele está cuidando de você. E decida obedecer. Decida obedecer a voz de Deus hoje na sua vida. Porque a obediência, ela gera fruto. E tudo o que fazemos é em prol do reino de Deus. Tudo aquilo que você fizer em prol do reino de Deus, você tem a garantia de que você vai ser mais que vencedor. Então avance. Não se
prostre diante das circunstâncias, meu querido. Eleve os seus olhos para aquele que pode todas as coisas. E saiba que você está sozinho. Deus te chamou para avançar, para dar um passo, olhando para o seu futuro. E nenhum passo atrás. Faz essa aliança hoje com Deus. Fala: Deus, eu não quero dar nenhum passo atrás. Eu não vou dar mais nenhum passo atrás. Eu vou continuar crendo, porque o Senhor está trabalhando a seu favor. Amém, querido? Ore. Deixa Deus falar contigo. Deixa Deus te mostrar o futuro glorioso, grandioso que Ele tem preparado para você, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós queremos te agradecer por você estar conectado aqui hoje conosco, nossos cultos, até passar esse tempo de... Vamos passar os nossos cultos online. Amém? Amanhã nós estaremos novamente com o nosso culto da família. Então reúna sua família, os seus amigos, com vídeo, mande o link, vou mandar para você novamente os links que você pode acessar. E você vai acessar amanhã. Entrar conosco às 19 horas, novamente, nosso culto da família. Amém? Deus tem uma palavra poderosa para você e para sua família amanhã. Amém? Espero você lá. Fique com Deus. Que Deus abençoe. Ele faça resplandecer a face dele sobre ti. E faça você ter um final de semana abençoado em nome de Jesus. Eu queria que antes você de terminar, você colocasse a mão no seu coração. Você que está nos acompanhando. Primeira vez que você está acompanhando a gente, ou quem te convidou, seja bem-vindo. Eu queria que você colocasse a mão sobre o seu coração e você fizesse uma oração de entrega. Se você também está afastado dos caminhos do Senhor, essa palavra falou com você, se reconcilie hoje, faça essa aliança. Eu queria que você repetisse assim comigo. Fala: Senhor Jesus, fala esta noite, eu te recebo como o meu único Senhor e Salvador da minha vida. Fala: perdoa os meus pecados, Senhor Jesus. Perdoa as minhas falhas. Escreve o meu nome no livro da vida. E me faça, Senhor Jesus, a cada dia confiar nas tuas promessas, na tua palavra e no propósito que o Senhor tem preparado para mim. E você que vai se reconciliar, fala: Deus, eu reconcilio essa noite com o Senhor. Eu quero viver o propósito e aquilo que o Senhor tem preparado para mim, em nome de Jesus. Amém? Obrigado, estamos encerrados. Que você fique em paz, que o sangue de Jesus cubra a sua casa, a sua família e te dê um final de semana abençoado. Amém? Obrigado pela sua presença.